Olá! O Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Plano de segurança institucional é discutido em audiência pública. Universidade vai ampliar quantidade de câmeras de segurança em funcionamento. Projeto usa próteses similares a partes do rosto para reabilitar pacientes com deformidade na face. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas promove ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E confira a reportagem sobre a presença da mulher na universidade e os principais desafios ainda enfrentados. Agora, no Jornal Universidade. A UFPB realizou esta semana, no Centro de Vivências no Campus 1, em João Pessoa, uma audiência pública para discutir o Plano de Segurança Institucional da Universidade. Discutir junto à comunidade acadêmica as ações estratégicas e princípios que guiam a segurança institucional da UFPB. Essa foi a intenção da audiência pública, que contou com a participação de servidores e estudantes. Hoje nós vamos mostrar a minuta da política pública de segurança institucional que foi construída a partir de audiências públicas em todos os campos. Foi uma elaboração coletiva, né, em que foram ouvidas a comunidade universitária a partir dessas audiências públicas, e o que lá está posto, na verdade, é a vontade daqueles que participaram das audiências públicas à época. As discussões acontecem desde 2017 e têm coletado sugestões e críticas de toda a comunidade. A ideia é priorizar a segurança humana, seguido por segurança das áreas e instalações, ambiental e da informação. Membros de sindicatos também participaram do debate, como este professor. Nós estamos aqui porque nós queremos, além de, ainda que sabendo que isso é insuficiente, otimizar dentro do que é possível a situação de segurança, denunciar, e reivindicar que tenhamos, de fato, condições de segurança plenamente satisfatórias dentro da UFPB. Os estudantes também foram ouvidos e deram sua contribuição. As audiências já têm sido realizadas aqui na universidade e os estudantes estiveram empenhados, e agora, com a volta desse assunto da segurança institucional à tona, os estudantes estão preocupados em saber como a segurança institucional vai funcionar, como a universidade vai conduzir esse plano de segurança para que os estudantes estejam de fato seguros dentro da universidade. A Universidade Federal da Paraíba deve ampliar a quantidade de câmeras em funcionamento no Campus 1. A ideia é aumentar a segurança e agilizar o atendimento às demandas da comunidade acadêmica. Os equipamentos já estão posicionados ao longo do Campus 1 em João Pessoa. Porém, nem todos funcionam, mas isso deve mudar em breve. A gente tem aproximadamente a previsão de 220 câmeras para funcionar. Hoje funcionam em torno de 100 a 120 câmeras. E num prazo de 150 dias, no máximo, a gente tem 98 câmeras funcionando em todo o perímetro do Campus 1, com um software de reconhecimento postural, facial e cancela eletrônica. Com os aprimoramentos, será disponibilizado um aplicativo desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia da Informação. Assim, será criado um botão de pânico, que vai permitir à comunidade realizar denúncias em tempo real. Que é um aplicativo que você se cadastra, põe no seu celular, e caso você se sinta ameaçado dentro do perímetro, você apertando no botão do pânico, nós temos uma sala de controle que vai lhe acompanhar, vai acompanhar todo o seu percurso para que a segurança humana possa fazer a abordagem. Nós conversamos com frequentadores da universidade para saber o que eles acham das medidas de segurança. Acho que é o começo para melhorar a segurança, porque acho que não só eu, mas muitos estudantes acham que a universidade precisa mudar a maneira de pensar a segurança aqui dentro, porque muitas vezes a gente se sente seguro pelo fluxo de pessoas que entram, que não pertencem à universidade, não são alunos, não são professores, não são funcionários. Então, é necessário ter uma maneira de monitorar, de fiscalizar essas pessoas que entram e não fazem parte do ambiente acadêmico. Tudo que for para a nossa segurança, para a segurança no campus como um todo, é válido. Então, eu acredito que isso também é um ponto positivo. Por enquanto, as ações estão restritas ao Campus 1, mas há planejamento para que sejam estendidas aos demais campi assim que houver disponibilidade orçamentária. Vamos para o intervalo. No próximo bloco,
Hospital Universitário desenvolve projeto de reabilitação de pacientes com deformidade facial. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Estamos de volta. Você sabia que o Hospital Universitário desenvolve um projeto que reabilita pacientes com deformidade facial por meio de próteses similares a partes reais do rosto? As atividades são coordenadas pelo setor de odontologia. Educação a favor da saúde. Esse é o nome de um projeto do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o HU, que oferece próteses para reabilitar pacientes com algum tipo de deformidade facial. O projeto já beneficiou mais de 230 pessoas no estado e pretende reinserir o paciente na sociedade, pois muitas vezes ele acaba se isolando por conta da condição física. Antes do serviço, antes dos projetos existirem, os pacientes eles ficavam escondidos, eles tinham vergonha de se apresentarem diante da sociedade, ir à igreja, ir ao supermercado, eles tinham vergonha até mesmo da família, porque a deformidade na face ela é muito impactante. Então, nosso projeto, que é da odontologia, coordenado pela odontologia e envolve todas as áreas da saúde, ele tem essa visão de reintegração, de reinserção do paciente ao seu convívio social. O projeto existe desde 2010 e já foi vencedor do Prêmio Elo Cidadão. Os profissionais de odontologia se juntam aos de enfermagem para fazer o acompanhamento dos pacientes desde a primeira consulta até o fim do tratamento. O papel da enfermagem no serviço de reabilitação bucomaxilofacial do Hospital Universitário é assistir ao paciente com mutilação da face, desde o momento que ele chega aqui pela primeira vez até o dia do recebimento da prótese. Durante todo esse período ele é bem acolhido, recebe orientações através de educação, de ações educativas em saúde, que proporcionam a ele um conhecimento sobre os cuidados de higiene com o corpo, com a lesão e com a prótese que ele também vai receber. A modulação das próteses é realizada na Escola Técnica de Saúde da UFPB. As peças são feitas de resina ou silicone medicinal, dependendo da necessidade do paciente. Um serviço de reabilitação, ele atende pacientes portadores de mutilação ou deformidade na região da cabeça e pescoço, com mutilação na região ocular, na região nasal, na região auricular e também com mutilações intraorais. Essas mutilações, elas são decorrentes de acidente de trânsito, violência urbana com arma branca, arma de fogo, ou violência através de animais e pessoas, e também decorrentes de tumores malignos. Alexandre pôde ver de perto o reconhecimento nacional do Educação a Favor da Saúde. Ele é aluno pesquisador e recentemente esteve em São Paulo para apresentar os resultados do projeto no Congresso Internacional de Odontologia. Foi uma surpresa bastante agradável, em virtude de descobrir que os profissionais de odontologia dos outros estados já conhecem o trabalho que é desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, sendo referência para os outros estados. O serviço no HU é de graça e aberto a toda a comunidade. 28 de fevereiro foi o Dia Mundial das Doenças Raras. Para lembrar a data, um grupo de apoio a pacientes promoveu no HU uma mesa de debate para levar informações a pacientes e familiares, além de alertar a sociedade sobre a importância de discutir o assunto e de combater o preconceito. As palestras sobre doenças raras aconteceram no auditório do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e reuniram pacientes, familiares e profissionais da área de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 1 em cada 2.000 pessoas no Brasil pode desenvolver algum tipo de doença rara ao longo da vida. A mesa de debate foi uma iniciativa do Grupo de Apoio a Pacientes Reumáticos na Paraíba, o qual acolhe pessoas com mais de 100 enfermidades distintas ligadas a fatores reumáticos. Extremamente importante para a população, não é entender, conhecer as dificuldades do paciente reumático. Muitos deles têm a doença, mas não têm conhecimento, nem sabem lidar com ela.
Então, um debate como esse é justamente para abrir a visão da população, né, mostrando o que nós passamos, nós como pacientes, a classe médica junto também, né, para falar quais são os tratamentos, a forma de lidar com cada enfermidade. Luciele Carvalho descreve como é o cenário do suporte de apoio a pacientes com doenças raras no Brasil. Agora, graças a Deus, está sendo bem amplo, né? Não só aqui, mas em outros estados. Aqui na Paraíba chegou agora a questão do paciente reumático. A associação, nós somos, no caso, a primeira associação de doentes reumáticos na Paraíba. Não é? Chegamos agora, mas em outros estados, graças a Deus, ele tem, assim, ajudado muitos casos, né, de doentes reumáticos. No caso, a gente sabe que o SUS, graças a Deus, ele abraça essa questão, não é? Com muita, como é que eu posso dizer, intensidade. Ele vai junto, os médicos, eles cuidam, né, dos pacientes, mas como aqui na Paraíba é algo novo, e nós já estamos aí a todo vapor para ajudar essas pessoas, né? Já no Nordeste, uma rede de apoio a pacientes com doenças raras e os grupos constituintes ajudam uns aos outros, a exemplo da assistência que a Associação do Ceará tem prestado ao Grupo da Paraíba. Eles foram um dos maiores incentivadores da nossa associação hoje. Eles estiveram aqui, presente na Paraíba, para nos capacitar. Segundo o psicólogo Moisés Ortega Anton, todo o tratamento deve começar pela qualidade no acolhimento prestado a pessoas diagnosticadas com doenças raras. Trabalhar justamente essa sensação de desamparo, né? E de estar sozinho com algo que poucas pessoas podem estar desenvolvendo e que não existe dentro do sistema médico e científico estudos que vão tentar resolver o problema dele. Aldeni Borges Pedrosa é portadora de lúpus e artrite reumatoide. Ela revela como é conviver com a doença e com o preconceito. Sofro muito, assim, discriminação dentro dos ônibus, porque quando vê as marcas do meu corpo, os pessoal se afastam de mim. Aí eu sinto muitas dores durante o dia, sigo o tratamento direitinho, mas compensação, mas dá permanência nas dores. Esta médica reumatologista relata quais as características que classificam uma doença como enfermidade rara. Geralmente as doenças são consideradas raras quando elas têm uma incidência, que é o número de doentes novos a cada 1 milhão. Então, quando ele é calculado, geralmente por 1 milhão de habitantes, ela é considerada uma doença rara. Entre as doenças raras existentes, há aquelas mais comuns e as que afligem um número bastante restrito de pacientes. As doenças raras mais comuns são as doenças autoimunes, né, no adulto, na criança, as doenças autoinflamatórias, que são desordens do sistema imunológico, que agride o próprio organismo e causa as inflamações. E as doenças genéticas, herdadas dos pais, em crianças. Essas são as doenças raras mais preponderantes. O problema também nas doenças raras são aquelas menos preponderantes, aquelas mais raras ainda, a gente podia dizer. Geralmente a gente chama o tratamento de terapia substitutiva. É como se faltasse, por exemplo, uma enzima ou uma substância química e você tivesse que trazer na medicação aquela substância para poder o organismo funcionar normal. Eutília elenca as principais dificuldades enfrentadas pelos pacientes para que eles tenham acesso a tratamentos adequados. Elas começam desde o médico. Muitas vezes o próprio médico ele não tem conhecimento, ele nem é obrigado a saber, porque são doenças extremamente raras, acerca do problema. O grande problema depois é o diagnóstico. Acima do diagnóstico, o tratamento, que é extremamente caro, extremamente restrito. E muitas vezes o governo não tem disponibilidade porque é muito raro, então ele não vai comprar 2, 3 caixas ou ampolas de medicamentos. Muitas vezes isso tem que ser levado à judicialização. Agora vamos para o intervalo. No próximo bloco, saiba como funciona o Programa de Mobilidade Acadêmica da UFPB. Progep realiza ações de comemoração do Dia Mundial da Mulher. O Jornal Universidade volta já. Estamos mais uma vez de volta. A UFPB está buscando atender políticas de internacionalização no ensino superior.
Você vai entender agora o que significa o termo e como funciona o principal programa de mobilidade acadêmica na universidade. Internacionalização. O termo está em alta e o conceito pode ser aplicado em inúmeras áreas. Ela se refere às trocas econômicas, políticas e culturais entre nações e às relações que a partir daí podem surgir. São nessas trocas de conhecimento que a UFPB está interessada. Seja através do ensino, da pesquisa, da extensão, da cultura ou da inovação universitária que venha de fora. Né? Além disso, a gente não engloba apenas as ações acadêmicas, né? Porque nossos alunos, nossos professores, servidores e gestores podem ter contato com organizações internacionais, com consulados, com embaixadas, com empresas internacionais, com organizações civis e não governamentais de representação da sociedade. Então, basicamente, a integração da comunidade acadêmica com o internacional, ou seja, aquilo que está para além das fronteiras, né, do nosso país, a gente entende como uma ação que envolve a cooperação acadêmica internacional. Para criar demandas, concretizar os acordos com universidades no exterior e estimular a mobilidade dos alunos da UFPB, foi criada a ACI, Agência de Cooperação Internacional. Só para este ano, 26 acordos de intercâmbio foram fechados. Com a internacionalização, a gente acaba tendo uma necessidade de criar uma estrutura que desse suporte a isso tudo. E aí veio a Agência Internacional de Cooperação, a Agência UFPB de Cooperação Internacional, e a propósito, antes era Assessoria para Assuntos Internacionais, que foi a primeira do Brasil, em termos de Universidade Federal, criada em 1978. E aí ela, digamos assim, passou a ter uma maioridade e passou a ser a agência. E a agência ela tem um nome a propósito, porque ela deixa de ser uma instância menos reativa e mais proativa, no sentido de que ela não vai responder apenas a demandas, mas ela vai criar demandas, né? E aí a agência vem efetivamente para integrar e coordenar as ações de internacionalização na UFPB. Na tentativa de atender às políticas de internacionalização, a UFPB regulamentou a mobilidade para estudantes de pós-graduação. A Agência de Cooperação Internacional pretende firmar ainda neste ano acordos de mobilidade para estágio e extensão. Na graduação, atualmente, são 6 programas de mobilidade. O Promob é o maior deles, que está inclusive com vagas abertas para intercâmbio em universidades de 11 países diferentes. O programa não oferece bolsas de estudos, mas o aluno está livre de taxas acadêmicas. Um dos pré-requisitos é que se tenha o domínio do idioma. Na própria universidade, testes de proficiência em inglês, espanhol e francês são realizados sem custo nenhum. Como parte da troca de conhecimento e experiências culturais, os alunos estrangeiros também vêm ao UFPB e são recebidos com muita atenção. Um dos projetos que proporciona essa recepção é o Bem-vindos. Nós funcionamos sob demanda, então o estudante estrangeiro que sentir necessidade de ter esse acolhimento entre em contato conosco. Nós temos a página do projeto e também nós temos um link na página da Agência de Cooperação Internacional da UFPB. Então ele solicita e aí a gente faz essa parte de acolhimento na chegada do estudante. Então a gente vai desde o aeroporto, recepcioná-lo, se assim ele quiser, até a parte mesmo de documentação. Né? Então, acompanhar na Justiça Federal, para tirar CPF, essa coisa toda. Essa é uma parte, né? Então, o momento da chegada. Durante o ano, nós temos sessões mensais de uma ação que se chama Bate-Papo Intercultural. Nós discutimos questões, por exemplo, como choque cultural. Que aspectos eles sentem, né? Os estudantes estrangeiros sentem de aspecto cultural, de choque cultural? Por exemplo, o carnaval a gente também discute, né? Uma festa aqui, como é isso aqui? Por que surgiu, né? Existe algum relativo nos países de origem, né, que eles vêm? Então, é essa ideia de proporcionar pontos de vista diferentes para que esse acolhimento institucional também aconteça a partir do momento que você compreende o outro. Nas próximas semanas, você vai conhecer histórias de alunos da UFPB e de estrangeiros que participaram dos projetos de mobilidade. Agora vamos mudar de assunto. O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março. Em celebração à data, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da Paraíba promoveu uma série de ações voltadas à saúde e ao bem-estar das servidoras. Confira. Pode parecer um salão de beleza, mas estamos na reitoria da UFPB. Oxente, mas pode isso? Mas é claro que pode. Afinal, estamos em março, mês em que acontece o Dia da Mulher.
E para comemorar a data, a universidade realizou um dia cheio de atividades para a saúde e o bem-estar de suas servidoras. A ideia foi valorizar as mulheres que trabalham na instituição. É uma forma que a gente tem também de demonstrar a preocupação que a gente tem no próprio dia a dia e não apenas no mês de março com as mulheres que conquistaram um grande espaço hoje. Ainda continua a luta, ainda continuam as conquistas, realmente a gente sabe que é um longo caminho pela frente, né? Mas nesse dia especial a gente quer relembrar a importância da mulher no trabalho e promover ações também para essas mulheres, né? Durante o dia, as funcionárias contaram com serviços como corte de cabelo, design de unhas e sobrancelha, aferição de pressão e oficinas. A organização do evento estima que cerca de 200 colaboradoras tenham sido atendidas. Esta, por exemplo, desenhou as sobrancelhas. Poder usufruir de uma espada beleza, isso é muito bacana. Esta outra cortou o cabelo e já se preparava para outros serviços. É uma forma da gente se cuidar sem ter gasto, né? Então isso é muito importante. Ficar bonita e não ter gasto. Desde o início do século XX, o Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março. A escolha dessa data está relacionada à luta por melhores condições de trabalho. Na UFPB, a presença das mulheres nos mais diversos setores tem crescido, mas ainda existem muitas barreiras que precisam ser enfrentadas. Além de representar a luta das mulheres por melhores condições de trabalho, hoje, o dia 8 de março também está relacionado à luta pela igualdade de gênero. A representatividade de mulheres na gestão ainda é muito pequena, ainda é muito incipiente. A exemplo, nós temos 16 centros e apenas 3 diretoras são mulheres. Nós temos na gestão, a gestão superior composta de mulheres, todavia ainda é incipiente e precisamos avançar nesse sentido para que as mulheres ocupem os cargos de direções e possam contribuir para a efetivação das políticas públicas na instituição. Os espaços de poder dessa universidade, eles são quase todos ocupados por homens, né? E aí a gente tem, muitas vezes, uma dificuldade muito grande, né, de que esses companheiros enxerguem os problemas que as mulheres enfrentam. Marta Souza é estudante do Centro de Tecnologia da UFPB, onde apenas 38% dos estudantes são mulheres. A gente sempre escuta assim, histórias, alguns relatos de que alunas, até mesmo do nosso curso, já chegou a passar por isso. Principalmente comentários sexistas, comentários machistas dos alunos tanto do campus, do centro aqui, do CT, e também até mesmo do nosso curso. No horário da noite, às vezes ficam muitos homens por ali pela frente do CT, e às vezes eu preciso passar, eu fico com vergonha e com medo de que aconteça alguma coisa, né? Porque a gente que é mulher, a gente fica o tempo inteiro pensando no pior. As mulheres estão sujeitas a sofrer assédio em qualquer lugar. Por isso, elas acabam criando seus próprios meios para evitar esse tipo de situação. Aqui no centro eu nunca sofri nenhum assédio, mas eu também não me sinto segura para ir ao banheiro sozinha, eu sempre procuro ir acompanhada. E às vezes quando eu tenho aula à noite, eu nunca espero aqui o carro, se eu for de ônibus eu nunca me sinto segura de ficar sozinha, eu sempre fico com o meu amigo e a gente sempre espera o carro junto, porque eu não me sinto segura. Para ajudar as mulheres da instituição, desde 2019 foi criado o Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A Comu ela tem 3 setores, né, que é o setor de prevenção, o setor de acolhimento e o setor de enfrentamento. O setor de prevenção está ligado, como o próprio nome já diz, à prevenção das violências, né? Então a gente tem algumas atividades externas, sempre com direções de centro ou com próprios CAs, o DCE, para falar sobre as violências e também para falar sobre a existência da Comu, que é um órgão relativamente novo na universidade. O setor de acolhimento, que é talvez o grande carro-chefe do nosso trabalho, que era um espaço que faltava na universidade, que é justamente acolher, atender as mulheres em situação de violência de uma maneira humanizada, com uma escuta ativa dessas mulheres, de forma a realizar os encaminhamentos para diversas áreas, tanto internamente, aqui da universidade, os vários setores que existem aqui de atendimento às mulheres, como para alguns lugares externos, como as próprias delegacias, o Centro de Referência da Mulher, o Centro de Referência LGBT. E a gente tem o setor de enfrentamento, que é quem cuida das denúncias, que faz as denúncias de violência quando as mulheres querem fazer. Então, a gente denuncia na ouvidoria ou acompanha as denúncias, no caso de violência familiar e doméstica e outras, para as DEANs, para a DEAN, né, que é a DEAN Sul aqui de João Pessoa.
e a gente acompanha essas denúncias. Esse acompanhamento a gente não tem acesso a esses processos, mas a gente fica de olho no andamento dele, se ele está indo para o lugar certo, se ele deixou de ir, se ele está cumprindo o prazo. O Jornal fica por aqui. Você pode acompanhar esta e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.